Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não importa. Importa que vocês estejam comigo e acompanhando esta aula. Essa aula tem um objetivo: levar um artista a um conhecimento um pouquinho maior. Pois bem, então, me acompanhe. Nós vamos olhar um pouquinho mais de perto para uma das mais importantes artistas brasileiras. Vamos lá. Ok, só um minuto. Pois bem, nós vamos falar desta daí, que foi uma das precursoras do expressionismo, do cubismo e do surrealismo no Brasil. Por que que eu estou falando uma das? Porque eu também não posso deixar de mencionar Anita Malfatti, que também foi uma destas precursoras. Então, no caso, o olharzinho um pouquinho mais de perto é para quem está neste autorretrato de 1923. É um autorretrato, é ela que pintou, a artista que pintou, é o autorretrato de Tarsila do Amaral. Pois bem, é desta artista que nós vamos conversar um pouquinho. Tarsila do Amaral, que nasceu em 1886, na cidade de Capivari, São Paulo. Capivari, que é a região de Piracicaba. E faleceu, tá? A Tarsila do Amaral faleceu em 1973, aí em São Paulo, capital, aos 87 anos. Vejam aí esta relação. A Tarsila, ela é descendente da nobreza rural paulista, filha dos grandes fazendeiros ali da região do Café, né? E mocinha requintada, mesmo que no meio rural, aos 16 anos foi estudar na Espanha. E aí passa 2 anos bonitinho estudando ali, tendo seus primeiros contatos com a arte, mas, como toda jovenzinha da época, volta para se casar com este rapaz aí, André Teixeira Pinto, com quem teve uma única filha, a Dulce. Casa-se, sim, como toda mocinha da época, com o marido que o papai havia escolhido. E este André é assim de longe, lá um primo da família. Quando estava na Espanha, no colégio interno em que viveu, ela pinta o seu primeiro trabalho, que é este aí, o Sagrado Coração de Jesus, que ela pinta em 1904. Esta obra que vocês estão vendo. A partir daí, ela vai ser, num primeiro momento, esposa, mãe, só que aí a coisa não dá muito certo, não, e ela resolve se separar. E a família, que até apoiava bastante o seu lado artístico, também apoia essa situação. E ela vai, então, começar, a partir disso, os seus estudos nas artes plásticas. Isso em 1916, aos 30 anos. Aí, em 1920, ela vai para Paris, porque, na época, estudar arte
era ir para Paris, não é isso? E vai estudar nesta Academia Julian. Então, bora lá. Em Paris, em 1922, ela já participa de um salão, né, de uma exposição, Salão Oficial dos Artistas da França. E reparem, 1922. Isso quer dizer que Tarsila do Amaral não participou da nossa Semana de Arte Moderna. Muitos comentam, Tarsila foi uma das que participa. Tarsila não estava no Brasil no momento da semana de 22. Ela chega um pouquinho depois. Enquanto isso, observem esta árvore que foi pintada em 1922, que é toda a característica do expressionismo. E vamos ver o que aconteceu, o que eu quero dizer então. Eu quero dizer assim, olha, tinha passado, tinha acabado a semana de 22 e aí ela retorna para São Paulo. Só que estava ainda aquele burburinho do que tinha acontecido em fevereiro de 22. E ela acaba entrando, então, em contato com os artistas que tinham acabado de realizar a Semana de Arte Moderna. Mocinha jovem não, vamos lá, jovem, chegando, entrando em contato com estes artistas, que eles formam? Acontece assim, eles formam este grupo dos cinco, quem vai levar adiante as ideias da semana de 22. São eles a Anita Malfatti, que eu mencionei, o Mário de Andrade, escritor, o Menotti Del Picchia, escritor, jornalista e até pinta também, e o Oswald de Andrade, tá certo? Também escritor, também poeta, e que vai ter uma grande importância na vida da Tarsila. Pois bem, vamos lá ver o que sai desse grupo dos cinco. Aqui, já na época, ela faz o retrato do Oswald de Andrade. Olha lá, o retrato tem toda a característica expressionista, né? Essas pinceladas e essas misturas de tinta. E ele é a obra de 1922. Reparem que ela já está assim com um olhinho diferente para o Oswald de Andrade. Mas vamos nós. Aqui é um autorretrato também, muito interessante este autorretrato, que ela coloca só seu rosto, não é mesmo? Esse é um outro, tá? É um estudo, Academia número 2. Reparem aí a figura, que já vai para um lado quase que geométrico e um fundo também bem geometrizado das formas. Aí, nesse entremeio, 1924, ela e o grupo vão fazer uma viagem às cidades históricas de Minas Gerais e descobre ela, principalmente, o tema brasileiro. E aí nasce, na sua pintura, a chamada fase pau-brasil. Nós vamos discutir juntos, ela vai ter 3 fases na sua pintura. A primeira delas é essa chamada de pau-brasil. É quando a temática nacional aparece por demais na sua obra. Vamos lá, repare, o que dá início a essa fase seria essa obra aqui, Estrada de Ferro Central do Brasil. Reparem que ela traz o que a gente comentava agora há pouco, que eu falei, olha, ela tem uma linha expressionista, cubista, surrealista. Essa fase, ela vai ter bem esse lado cubista, ela vai levar todo o seu desenho para as formas geométricas.
e vai quase que tirar a profundidade. Fica uma pintura plana, né? Não tem perspectiva, não tem profundidade. É bem a característica do cubismo. Seguindo, reparem nesse da Cuca, é muito 10 esse trabalho que ela coloca com cores vivas, cores que chamam a atenção, cores nacionais, tá? Por isso essa fase pau-brasil. Aqui estou colocando várias delas para a gente começar a perceber a característica de suas obras, de seus desenhos, das suas cores, das suas formas. Repare, aqui então é muito legal que ela coloca o Morro da Favela, lá da Madureira, Morro da Comunidade, e coloca lá no meio a Torre Eiffel. Olha que 10, ficou demais essa obra. Essa é outra, é São Paulo, viadutos e o que vem, né? Colocadinho. Aí, nesse interim, 1926, nasce todo um amor, todo um elan entre ela e o Oswald de Andrade. E se casam, ok? A partir daí, uma vez que se casou com o Oswald de Andrade, ela vive uma fase, ora aqui, ora Paris, ora aqui, ora Paris, e nessa situação, né? E lá em Paris ela faz a sua primeira exposição individual nessa Galeria Percier. E vamos lá. Sua pintura se transforma a partir disso em grandes figuras, uma atmosfera de cores vivas que vão chamar nossa atenção. Como, por exemplo, a negra. Reparem que é uma imensa figura em que um dos seios é que aparecem. O fundo é esse fundo geométrico, é dentro ainda da linha do cubismo. Mas, ao mesmo tempo, tem figuras como essa dos anjos, em que é muito bonito. Ela tem uma peculiaridade que é a menina, né? Menina da fazenda, quem viveu no meio rural, trazer para as suas telas esse feeling, esse sentimento, isso que ela carrega. E ela vai sempre dizer que isso a ajudou na hora de escolher e trabalhar seus temas. Esse é Os Anjos. Aqui é um outro que é vendedor de frutas. A feira. Esse da feira eu tinha que colocar porque é uma das obras que eu aprecio por demais. Que outro, mamoeiro. Esse mamoeiro tá muito bonito. Olha lá, esse mamoeiro tá muito bonito. Aqui tem outra paisagem com touro. O touro tá lá perdido, né? Se a gente não procurar direito, olha lá para achar esse touro aí. Aqui é também numa estação, né, Gare. A família. Tá todo mundo, o gatinho, o cachorrinho, o papai, a mamãe, a vovó, tá todo mundo na família aí. E continuo frisando, olha esse lado geométrico que ela coloca. E como ela não utiliza a perspectiva. Aqui é o pescador, muito bacana, coqueiros, árvores, pedras, aí vai lá. E olha lá o peixinho que ele pegou. Manacá, Manacá da Serra, que é tão bonitinho a gente pensar as cores ou a mudança de cores no Manacá, e ela faz isso aí.
Aí nasce uma obra. Ela vai pintar essa obra que recebeu este nome depois. Quando ela pinta, a obra nem tinha um nome. Mas eu vou dizer que é assim. Se eu disse lá atrás, olha, a Tarsila, precursora do surrealismo aqui, o que é o surrealismo? Ele é uma obra onírica, surreal. Surreal é de sonho, imaginária, nada que não seja concreto. E ela faz essa figura. Essa figura não tem nada de concreto. Esse pé, essa cabeça, essa posição não tem nada de concreto. Esse sol que é um limão, esse cacto aí perdido, né? Então reparem que a figura que ela traz nos remete a Brasil, sim, a cacto, a sol, mas a figura é uma figura imaginária por ela, ou imaginada por ela. E aí, ela dá de presente este quadro para o Oswald de Andrade, que fica assim, extasiado, gosta por demais, e a partir daí, ele batiza essa obra de Abapuru. Abapuru, na língua tupi, quer dizer aquele que come carne humana. E aí, o que eles queriam com isso? Veja lá. A proposta então vem com essa noção de antropofagia criada por Oswald de Andrade, que seria um programa poético através do qual os intelectuais brasileiros, o que eu quis dizer com esse canibalizariam? Seria assim, eu vou ingerir, vou deglutir, vou e trazer todas as noções artísticas europeias, que era o que estava acontecendo, mas vou transformar, vou levar para fora de mim, vou transformar, vou jogar na minha obra com uma visão brasileira, com a nossa cara, com a nossa linguagem. Por isso que a proposta então era que os intelectuais brasileiros canibalizariam referências culturais europeias com o objetivo de digeri-las e criar algo único para o Brasil, além de incluir nessa situação elementos que fossem só nossos, elementos locais, indígenas, afros. Então era isso que era esse movimento antropofágico. É aí que o Oswald de Andrade cria o manifesto antropofágico, colocando nele estas ideias, a partir da obra da Tarsila do Amaral, do Abapuru. E ela engata nessa situação e faz uma série de obras também desta mesma linha. É sim uma linha surrealista, mas com toda a característica de Brasil. Antropofagia é uma delas. E então, olá, volto só a frisar aqui, a partir do conceito de antropofagia, lá do Oswald de Andrade, a Tarsila produziu obras como Urutu, que eu vou mostrar já já, e Antropofagia, que foi essa que eu te mostrei aqui. Urutu, eu vou te mostrar já já. Então, toda essa fase antropofágica da Tarsila. Lembra que eu falei fase pau-brasil, fase antropofágica, segunda fase dela. Aí que estão os elementos surrealistas. Vamos dar uma olhada no Urutu, qual que é? É esse aí, é um ovo. Então, há quem chame a obra de ovo e há quem chame de Urutu, tá ok?
Ela é de 1928. Assim também essa figura só. Essa figura só é uma figura feminina muito interessante. Reparem neste cabelo que atravessa a tela, né? Mas também tem, reparem essa, religião brasileira. Os artistas brasileiros também resgataram muito da religiosidade brasileira. Vocês viram que já mostrei anjos, estou mostrando essa, então toda a religiosidade brasileira também aparece nas obras dos artistas brasileiros, principalmente Tarsila, que eu estou mostrando agora. Aí, em 1929, ela faz sua primeira exposição individual no Brasil, no Rio de Janeiro, no Palace Hotel. E em seguida em São Paulo, lá no hotel, no Salão Glória. Então, assim, ela tem todo uma situação de Brasil. E vai vivendo isso. Só que eles tinham a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade, uma amiga que entrou na vida dos dois, que foi a Pagu, uma escritora, cartunista. A Pagu, uma jovenzinha, também interiorana, e acontece uma separação, porque o Oswald de Andrade se apaixona pela Pagu e deixa a Tarsila. Isso mexe muito com ela, deixa ela muito triste e, inclusive, nesse mesmo tempo, ela tem uma perda financeira muito grande, com perdas de parte econômica no sentido das suas fazendas. Foi crise de café. Então, dois fatos terríveis na vida dela. Tanto a separação com Oswald de Andrade, quando perda de parte da sua fortuna, que são as suas fazendas por conta da crise do café. Para dar uma subida e uma levantada, ela faz exposições e consegue vender algumas obras e trazer algum dinheiro com exposições em Nova York, em Paris. Mas com a separação, com essas novas exposições, ela conhece uma outra pessoa, é um outro médico, e se apaixona por este médico. Casa-se com ele, eu vou mencionar isso, e vai para a Rússia. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Essa obra é parte disso, essa segunda classe. Deem uma olhadinha, porque o tema está mudando. A fase vai mudar também. Veja lá. Reparem nos rostos, reparem a expressão, reparem a tristeza. Aí eu vou ter que dizer assim: olá, ela faz uma segunda viagem, então ela faz uma viagem para a União Soviética. Estou falando aqui União Soviética porque ainda era União Soviética, né? 1931. E ela vai então com este segundo marido, Osório César. E aí foi o que eu disse, a pobreza do povo russo tiveram assim um grande efeito na sua pintura, que aí entra a sua terceira fase, é a fase da pintura social, que foi isso que eu quis mostrar aqui, né, pessoal? Observem nesta obra. E aí, em 32, ela volta para o Brasil. Então, ela passa um ano, dois, ali na União Soviética, conhece, vê um pouco seu povo, aí ela volta. No que ela volta, ela se envolve com a Revolução Constitucionalista contra a ditadura do Getúlio Vargas. E aí, por essas duas situações, por ter ido
para a União Soviética, por ter se envolvido com essa situação da revolta constitucionalista. Ela foi presa por um mês. E este segundo marido também estava envolvido com estas situações. Mas isso deixou, o fato dela ter sido presa, toda essa situação, a deixa assim muito abalada e vem uma segunda separação. E logo em seguida, ela tem um outro casamento que é com esse rapaz, 20 anos mais jovem que ela, mas é com quem ela vai viver por um bom tempo, quase 18 anos ela vive com este rapaz, o Luiz Martins. Mas lembram-se que eu coloquei há pouco, ela está trabalhando ou ela está pintando nessa fase social ou de temas sociais. Vocês viram o da estação? Olha aqui o dos operários. É muito interessante que ela coloca uma saída de fábrica, né? E põe pessoas de todas as raças nessa obra. Reparem as faces. Isso é muito interessante, você reparar tudo que ela coloca, todas as formas, né? Esses rostos, eles têm uma expressão única, né? Aquela expressão achatada, mas ela põe uma característica em cada um. Muito legal. Aí, trabalhadores, vejam que ela vai bem para esse lado, ela vai explorar essas faces, essas expressões. Lembram-se que até então ela não tinha trabalhado muita face na obra dela. Vocês haviam reparado isso? Reparem agora. Olha lá. Mas, aos poucos, vocês vão ver que a pintura da Tarsila vai se simplificar, vai levar para umas coisinhas mais interioranas novamente. Aqui, a perspectiva voltou a aparecer. Olha, reparem, a perspectiva aparecendo aí novamente. Santa Irapitinga do Segredo, ela põe uma santa aí na obra de 51. Aí, reparem, ela vai ter em 1950 uma exposição no Museu de Arte Moderna. Museu de Arte Moderna é aquele lá no Ibirapuera. Em 51 e 53, ela participa da primeira e da segunda Bienal. Em 64, ela participa da Bienal de Veneza. Aí, nesses anos, foram assim anos gloriosos do seu trabalho, das suas exposições, do seu lado profissional enquanto artista, de uma parte de reconhecimento, vai tendo alguma coisa. Aí, em 65, ela vinha já acumulando fortes dores na coluna, e reclamando, ela procura médicos e vai fazer uma cirurgia de coluna. Só que por um erro médico, ela fica numa cadeira de rodas. Mas, segundo a gente lê, não foi a cadeira de rodas que a deixou tão triste, tão abatida. Ela estava arrumadinha ali. Mas o que a fez cair de vez foi a morte da filha. Aí não teve por onde. A perda da filha foi entrando em uma depressão. Mas ainda temos algumas obras muito bacanas e que precisam ser admiradas. O Porto, o Batizado de Macunaíma. Vejam que eu procurei dar nas obras uma sequência
de tempo, né? A gente foi reparando isso, e nas formas, nas cores. Aí, como eu dizia, olha, ela vai entrando numa depressão muito grande. E ela encontra no espiritismo o seu alívio, tá? E ela tornou-se uma amiga do Chico Xavier, inclusive ajudando instituições que ele dirigia, que ele trabalhava. E aí, essa depressão, porque aí quando fala, olha, a Tarsila do Amaral faleceu, mas a causa é sim essa depressão, que mesmo que ela tentou superar, mesmo que ela tentou trabalhar, ela não conseguiu, tá? Eu acho que aí é até algo que a gente tem que realmente pensar, de trabalhar isso daí, não é mesmo? E de cuidar, porque não é brincadeira. Aí ela vem a falecer em 1973, aos 87 anos. E é isso que eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho. Quis deixar hoje com vocês um bocadinho da história da Tarsila, uma das nossas grandes pintoras, uma das pioneiras do expressionismo, do cubismo e do surrealismo, nas suas três fases: a pau-brasil, depois a fase antropofágica e a dos temas sociais. Agora, quem for assistir Tarsila, a brasileira, vai poder ver isso um pouco de perto, e foi por isso que eu fiz questão de fazer esta aula. Se você não vai assistir, problema algum, ficou sabendo um pouco mais a respeito da Tarsila do Amaral. Meus queridos, um grande abraço, um beijão para vocês e até. Tchau.